Olá, minha gente curiosa, interessada, antirracista, cheirosa, bonita, que acompanhou a gente nesta websérie até aqui, até este último episódio. Sim, este é o último episódio desta linda parceria entre o Projeto Mulheres Negras na Biblioteca e o Sesc Ipiranga, levando até você autoras, escritoras, pesquisadoras, poetas negras, brasileiras, internacionais, para você conhecer o pensamento e a obra dessas autoras. E neste último episódio nós preparamos 10 razões para você ler autoras negras e conhecer essas autoras. Por que você deve ler essas autoras afinal? Por que você deve conhecer essas autoras afinal? Já parou para pensar sobre isso? Razão 1. Nós falamos, elaboramos o nosso pensamento a partir daquilo que conhecemos, a partir do repertório que temos. Então, ao ler essas autoras, ao ler essas obras, você tem a possibilidade de ampliar o seu repertório linguístico, imagético, tem a possibilidade de ter uma outra visão, uma outra perspectiva, por exemplo, de uma situação ou de um tema, coisas que você nunca tinha parado para pensar. E ao ler uma obra de uma autora negra, você pode encontrar outras possibilidades de pensar o nosso país, outras possibilidades de olhar para pessoas negras. Chegando até o século XXI, com esse momento mais fértil que nós observamos do romance, com autoras como Elisa Lucinda, Eliane Alves Cruz, Ana Maria Gonçalves. Todas essas obras, elas possuem em comum, além do fato de terem sido escritas por autoras negras, alguns elementos que são muito importantes naquilo que a gente pensa hoje sobre o lugar do narrador e o poder da narrativa, ou ainda da narrativa como poder. Essas narrativas nos ajudam a compreender melhor a nossa história de pessoas negras na diáspora, a nossa história de brasileiros que o tempo todo ainda solicita a presença nesse projeto de nação. São narrativas que nos ajudam a configurar uma visão crítica dentro daquilo que estamos começando a pensar hoje como descolonização da narrativa. Muita gente, ao se deparar com a pergunta quantas autoras negras você já leu, se defende dizendo: quando eu leio um livro, eu não penso na cor da pele do autor, isso não importa. Importa sim. Se você não dá importância para a etnia e gênero do autor do livro que você está lendo, é por isso que você não percebe que está lendo poucas autoras negras, por exemplo. Além disso, escritores e escritoras costumam colocar marcas de suas vivências na literatura. E isso, com certeza, contribui para que sejamos menos preconceituosos. Então, pensar na etnia do autor não é racismo. Não pensar é que pode ser. Se você pensa nisso, a sua experiência com a leitura fica mais rica e consciente. Até porque nas minhas obras eu costumo colocar muito e mais as questões negras, né? Conscientizando e brigando mesmo, né, na palavra contra todo e qualquer tipo de preconceito. Representatividade importa. Pode parecer um clichê hoje em dia falar de representatividade, mas sim, ela importa e importa muito. E como vimos nesta websérie, a literatura não está fora desta questão. Vamos aos dados. Somos a maior parte da população brasileira. A maior parte da população brasileira é preta. Somos mais de 54% da população, segundo os dados do IBGE. Se essa população não se vê na literatura, se essa população não vê e não lê e não vê nos espaços literários autoras negras produzindo literatura, nós estamos dizendo para essa população que este lugar não é para ela. Pretas, pretes, pretos,
Até quando vamos aceitar essa treta? Tá na hora do levante, ainda somos maioria. Chega de ficar na mira da escopeta. Obras de autoras negras apresentam outras perspectivas. Você já parou para imaginar o que se passa pela cabeça de uma menina negra que decide clarear a pele? Se você nunca foi uma menina negra, talvez o mais perto que você chegue disso seja acompanhando a narrativa de uma personagem negra de um livro escrito por uma mulher negra. Isso é a história contada pela perspectiva de quem vivencia. Não por acaso, Conceição Evaristo chama a escrita de mulheres negras de escrevivência. Que a nossa literatura, como tudo aquilo que nós produzimos, está carregado do nosso olhar e daquilo que nós somos na sociedade que nós estamos inseridas. Então o meu texto, ele carrega muito do meu olhar, da minha vivência, da minha percepção de mundo. Independente sobre o que eu escrevo, esse meu texto ele vai carregar a minha identidade ou a maneira que eu enxergo o mundo. Personagens humanizados. Quando você vai ler essa literatura, você vai encontrar personagens humanizados, que contrapõem a maneira como os personagens negros aparecem nos livros produzidos por pessoas brancas. Nós já sabemos que esses personagens aparecem como o negrinho, a negrinha, o escravo, a escrava, a mucama. Eles são coisificados, são tratados como objetos. Na literatura feita por mulheres negras, você vai se deparar com humanidade. Todos os personagens, sejam eles brancos ou negros, têm humanidade. E isso é fundamental, porque na verdade é isso que a população negra vem reivindicando há séculos neste mundo, a sua humanidade. É disso que se trata. A partir de Maria Firmina dos Reis, que é uma mulher negra maranhense, primeira romancista brasileira. A Maria Firmina dos Reis não é a primeira romancista negra, ela é a primeira romancista brasileira com seu romance Úrsula, que é de 1859, ela faz surgir pela primeira vez a voz da escravizada. E é com Maria Firmina dos Reis que a gente tem o início de uma virada nas disputas por representações outras das mulheres negras na literatura. Na maior parte dos livros que ganham destaque nas estantes das livrarias e bibliotecas, aqueles escritos por homens brancos, as mulheres negras, quando aparecem, estão representadas em personagens estereotipadas, o que contribui muito para uma imagem negativa e inverossímil da mulher negra na sociedade. Já na literatura de autoras negras, você vai encontrar outras possibilidades de mulheres negras. Você vai perceber que somos plurais, que temos histórias e vivências diversas para contar. E por acaso eu não posso falar de amor, transformar o sorriso da mulher preta que anda com seu homem de mãos dadas em poesia? E por acaso eu não posso falar de amor, afroxé, coco de roda, rap, samba, frevo, maracatu, pagode, funk? Vem do gueto, vem de preto, vem da favela. Amplia horizontes. Sabe aquele clichê que quem lê, às vezes fala de literatura, fala muito que a literatura, ela faz a gente viajar, conhecer outros lugares, ter a possibilidade de ver outras cores, porque a literatura traz isso pra gente. Na literatura de autoras negras, isso não é diferente, só que você tem a possibilidade de conhecer lugares que não sejam, por exemplo, eurocentrados, lugares que trazem outras perspectivas, outras culturas, outros costumes, outras maneiras de olhar o mundo. Então você acaba ampliando
os seus horizontes. Talvez possa te dar a possibilidade aí de ter um outro roteiro de viagem que não seja aquele roteiro de viagem, né? Europa, Estados Unidos. Por que não Jamaica? Poxa vida, por que não Namíbia? Poxa vida, por que não Angola? Poxa vida, por que não Etiópia? O que tem lá, né? Vamos conhecer, vamos ver como é que é mesmo. Então, veja bem, é um momento em que nós possamos refletir sobre a necessidade de ampliarmos os horizontes do mercado editorial e também do mercado da escrita, para que a gente possa, assim, cada vez mais ter a possibilidade de escutar os ecos das narrativas do pluriverso de experiências de mulheres de todo esse nosso país, não é mesmo? Sabia que a primeira mulher a escrever um romance no Brasil era negra? O nome dela é Maria Firmina dos Reis. Seu livro Úrsula foi escrito no século XIX e é considerado o primeiro romance abolicionista de língua portuguesa. Então por que é que a gente não aprendeu sobre isso na escola, nas aulas de literatura brasileira? Bora reparar? Ler autoras negras combate o apagamento dessas mulheres da história. Se nós formos analisar o cânone literário, quantas autoras negras há? Há quanto tempo nós conhecemos Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo? Conceição Evaristo mesmo diz que foram necessários mais de 70 anos para que ela recebesse reconhecimento. Então nós precisamos entender, como Conceição diz, as regras que fazem com que a literatura produzida por mulheres negras demore tanto para alcançar reconhecimento. Infelizmente, eu demorei para ter contato com obras de escritoras negras. Durante o ensino fundamental, ensino médio, ensino universitário e pós-graduação, eu não tive acesso a obras dessas autoras. E, infelizmente, eu não questionei isso, porque era muito naturalizado. Eu não imaginava que mulheres negras escrevessem. E isso é um reflexo do racismo estrutural. Diminui o racismo. A literatura, ela tem um poder muito grande na construção de imaginários, correto? Então, o nosso convite é para que você leia essas obras, para que você se deixe afetar por essas obras escritas por autoras negras, para você conhecer esses personagens negros, né? Conhecer a sua humanidade. Com isso, nós acreditamos que você tem a possibilidade de ter empatia e afeto e um novo olhar sobre pessoas negras a partir da leitura dessas autoras, das obras dessas autoras. Mulher preta, favelada, com segundo do primário e até o poder da palavra e escrever. Isso me faz lembrar que sempre que eu quis falar, um branco tentava me calar, me chamando de neguinha ousada, dizendo pra mim que meu cabelo é ruim, mas já diz a escritora negra Elisa Lucinda, ruim pra quê, ruim pra quem? Infeliz do povo que não sabe de onde vem. Se ler autoras negras amplia os seus horizontes, se te ajuda a ser mais empático, menos racista, logo melhora o mundo. O mundo fica muito melhor quando a gente aprende a respeitar as dores do outro. A gente passa a causar menos dor, a sentir menos dor. O mundo fica muito mais bonito quando a gente aceita a diversidade. Diante disso, nós convidamos você a encarar a leitura de obras de autoras negras como uma forma de mudar o mundo. Escrevo sim para aquela senhora negra. Ela, há anos, resiste por mim. Muito obrigada por ter acompanhado a websérie até aqui. Quem não viu os episódios anteriores, vá ver. E quem já viu, conta pra gente o que achou. Obrigada ao Sesc Ipiranga pela parceria e pelo espaço para esse tema tão importante. Obrigada a todas as autoras, pesquisadoras e poetas que aceitaram participar. Obrigada a toda a equipe de produção, a Mariana Aquino, que trabalhou na edição dos vídeos, a Mariane Santos, que fez as artes. Muito, muito obrigada. É isso, minha gente. Leiam autoras negras,
E quando possível, peçam autoras negras nas bibliotecas. Se juntem a nós na luta por mais autoras negras nas bibliotecas. Não deixem de nos acompanhar nas redes sociais. Muito obrigada e até a próxima!